Você já se perguntou alguma vez o que acontece depois que a gente morre? No que você acredita? Você acredita que a gente continua? Que tudo acaba? Põe aqui nos comentários o que você acha disso. Eu vou dar o meu relato sobre o assunto. Eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o assunto, por quê? Porque hoje, depois da minha meditação, que é um ato que eu tenho quase todos os dias, assim que eu acordo, eu vou pro meu cantinho e lá eu faço o meu Ho'oponopono para limpeza, né, diária aí, antes de começar o dia. E logo em seguida, eu abro uma mensagem no livrinho chamado Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e leio a mensagem do dia, para eu meditar sobre aquela mensagem e tentar entender a informação, a orientação que essa mensagem vem me trazer. E hoje a orientação que apareceu para mim foi a seguinte, a orientação, a mensagem 109, que diz assim: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida, não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. E aí eu lembrei de algumas experiências que eu já tive referente a isso, né, a esse assunto. Há muito tempo, né, eu venho me questionando sobre a nossa existência, a minha existência em específico. E a partir dessa curiosidade eu passei a buscar informações sobre o assunto. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nesta família? O que a gente vem fazer na Terra? Por que nascemos na Terra? Então eram vários questionamentos sobre a vida. E aí chegou o momento de eu pensar sobre a morte também. Não só sobre a vida, mas também sobre a morte. Por que morremos então? Né? Nascemos para morrer? Qual o sentido de tudo isso, né? Então eram questões assim que me acompanhavam aí diariamente. E mais ou menos em 2010, a questão da existência após a morte, né? Reencarnação, será que existe reencarnação mesmo? Como a doutrina espírita kardecista traz como informação, né? Porque eu passei a estudar, né? Eu passei a buscar informações sobre o assunto e comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a conhecer lugares, pessoas, e questionar. E aí, por volta de 2010, mais ou menos, eu comecei a me veio mais forte esse questionamento da morte, a reencarnação, essa curiosidade de saber se isso realmente é verdade ou não, né? Porque eu estava vendo vídeos, filmes referente ao assunto, e aí alguns relatos também de algumas pessoas, né, sobre vidas passadas. E eu descobri também que existe uma terapia de vidas passadas, né? As pessoas fazem regressão. Aí eu pensei, será que é coisa da nossa cabeça? Será que isso realmente é verdade? Será que devo acreditar nisso realmente, né? Porque no fundo me vinha a certeza de que isso era real, mas eu não tinha confirmação. E aí isso ficou muito forte nessa época, em 2010. E aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter experiências, comecei a ter regressões espontâneas. Geralmente foram durante a noite, né? Todas elas foram à noite, de um determinado. Eu ia dormir normal e de repente, num dado momento ali da madrugada, eu despertava, só que eu não despertava no corpo físico. E aí eu tive algumas vivências de vidas passadas que eu tive. E aí me ajudou muito a entender o porquê que eu tenho algumas dificuldades hoje, né, na minha vida presente. Principalmente com as questões de brigas, guerras, essas coisas me incomodam muito. Então eu tenho pavor, assim, eu não gosto de ambientes
onde as pessoas estejam brigando, discutindo ou coisa do tipo, né? Que lembre briga, que lembre guerra. Por quê? Porque algumas dessas vivências eu descobri que eu já fui soldado de guerra por mais de uma vez. Que eu me lembre, eu tive 2 vivências que me lembraram guerra, que eu participava de guerras, né? E agora eu entendo porque eu sou muito a favor da paz, eu sou contra a briga, eu sou contra a guerra. E eu não entendia porque isso me incomodava muito. E aí depois dessas regressões, né, espontâneas que eu tive, eu entendi o porquê eu busco tanto a paz hoje. Então, quando me veio essa mensagem hoje, né, de que a morte não existe, realmente é uma mensagem, eu posso afirmar que é uma mensagem verdadeira, porque eu não tenho mais dúvidas de que a morte não existe, porque eu tive lembranças de minhas vidas passadas e foram regressões espontâneas, e é uma sensação assim, gente, de que eu voltei lá no momento da vivência, né? Eu estava lá, eu senti o lugar, eu senti o que estava acontecendo, as emoções todas eu senti naquele momento da regressão, né? E hoje eu não tenho dúvidas de que realmente a morte não existe. Então é muito importante que a gente viva o agora da melhor maneira que a gente puder. E não esquecer de que isso aqui não vai acabar, a nossa vida, a gente não acaba. O que vai acabar é a vivência na matéria física, né? Então a gente vai perder o corpo físico, a gente vai perder. Mas tudo que a gente vivencia fica guardado na nossa memória. A gente fica tudo registrado. Em algum lugar fica registrado tudo que a gente vivencia como experiência. Então, é muito importante que a gente faça o bom proveito da nossa existência agora, aqui, neste momento. E que a gente procure ser, né? Hoje eu estou procurando ser sempre uma melhor versão de mim mesma, né? O passado, o fato de eu ter me lembrado do que fui em vidas passadas, não me prejudicou, né? Porque naquele momento, no começo, eu me senti meio incomodada com isso. Nossa, eu fui isso, eu fiz isso, né? Eu destruí lugares, destruí pessoas. Que coisa horrível, né? Que pessoa ruim, que pessoa horrível eu já fui. Mas isso não significa que eu continue sendo, né? Então hoje eu procuro ser uma pessoa muito melhor. Procuro ajudar o máximo que eu posso a todos naquilo que eu consigo. Eu dou o melhor de mim hoje. E evito o máximo que eu posso. Evito brigas, evito prejudicar. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço. Procuro tratar bem todas as pessoas em minha volta, não importa quem seja. Às vezes até aquelas pessoas que aparentemente me fazem mal. Na verdade, eu entendo que quando aparecer alguém tentando me prejudicar ou me fazer mal, eu entendo que na verdade essa pessoa, de alguma forma, provavelmente eu devo ter prejudicado no passado. E eu só estou recebendo de volta aquilo que em algum momento de minha vida passada eu fiz para determinadas pessoas. Então, é a lei do retorno. Existem leis no universo. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Então você, em algum momento, você vai receber de volta aquilo que você fez. Então hoje eu entendo que eu não devo ficar chateada com alguns acontecimentos, porque na verdade eu só estou me limpando. E para que essa limpeza seja completa, eu preciso passar por algumas situações
que são necessárias para que eu me transforme, para que eu me limpe, me purifique, né? E que como como a oração do Ho'oponopono diz, hoje eu estou limpando as minhas memórias, fazendo uma faxina geral, porque eu quero me limpar de tudo isso. Eu quero voltar a ser parte do todo, como o professor Helio Couto disse, que nós fazemos parte, nós somos parte do todo, vivendo experiências terrenas, vivendo experiências materiais, mas que precisamos em algum momento nos libertar de tudo isso, nos limpar de tudo isso, nos purificar e voltar a ser puros novamente, porque todos nós já fomos puros um dia e agora precisamos retornar depois de todas as experiências que a gente teve, né, e tem. A gente precisa se limpar, se purificar e retornar de onde viemos, que é do todo. E para isso nós precisamos entender o porquê de estarmos vivendo essas experiências. E depois de viver essas experiências, a gente precisa voltar a ser quem nós somos de verdade. Luz. Nós somos luzes. Todos nós somos parte de Deus, né? Parte do todo. E é isso, gente. Eu espero que este vídeo possa ajudar aí outras pessoas a entender o que está acontecendo no seu dia a dia, né? Na sua vida atual. Então não esqueça que você precisa ser o melhor, você precisa ser a sua melhor versão aqui neste momento. E entender que as coisas ruins que acontecem no seu dia a dia, na verdade, é um alerta para você parar um momento e pensar na vida, pensar no que a vida representa para você. A vida não é só viver, a vida é aprender. Nós estamos aqui no planeta Terra. Eu vejo o planeta Terra como uma grande escola, que a gente está aqui para aprender muito e retornar de onde viemos. Nós somos luzes, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse relato aí, né? E beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.